Meus queridos, eu quero te convidar a você abrir a Escritura agora em Gênesis, no capítulo de número 2. Aos irmãos que não viram o postzinho da mensagem de hoje, com o tema ossos dos meus ossos e carne da minha carne, né? O irmão Alan fez a arte, eu gosto muito das artes que ele faz, e aí eu fico lá e fez, Deus abençoe, viu, irmão Alan, pela cooperação. E aí eu pedi para ele, falei, tá com um Adão aí, e aí ele tá com um Adão saindo da terra, na poeira e tudo mais, e eu achei muito legal. Mas a gente quer refletir nesta noite, no início desse texto, a respeito desse trecho, que eu quero conectar ele com outro, uma parte que eu já trouxe aqui no Sem Fronteiras, numa mensagenzinha de uns 15 minutos. Hoje eu quero ampliar um pouquinho mais para que toda a igreja possa participar. E eu quero pegar como ênfase, como início, esse texto de Gênesis 2. Então, Gênesis 2, versículo 21 até o 23, nos diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este a adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Só até aqui. Irmãos, esse texto, há muito tempo eu tenho ficado com ele no meu coração. E normalmente quando a gente ouve esse texto, e até quando o irmão lá foi fazer a arte, ele falou: sobre o que você quer falar? Porque a gente costuma ouvir, quando se fala osso dos meus ossos e carnes da minha carne, normalmente duas coisas. Uma delas é relacionada a casamento, vai falar sobre união, né, sobre a mulher e o homem serem um só, e eu acho que o irmão ficou preocupado se eu ia falar sobre isso. Falou: é sobre isso que é o tema? Mas eu falei: não é sobre isso que é o tema. Uma outra forma também que é usada esse texto se refere a Cristo e a igreja, né? A igreja fazer parte de Cristo, e Cristo fala: olha, tomai do meu corpo e do meu sangue, né? E aí nós sermos um com Cristo. Mas também não é bem por aí que nós vamos seguir nessa noite. Mas eu quero falar um pouco sobre a visão que Adão teve naquele momento em que ele vê aquela mulher, e de que forma que essa visão mudou, e o que isso afeta na gente, no nosso viver hoje, de uma forma orgânica. De que forma que eu posso pegar esta palavra e, com uma consciência iluminada, com uma consciência aberta, começar a refletir da forma que eu tenho agido, ou da forma que eu tenho vivido com relação às outras pessoas. O objetivo nessa noite é perceber isso. E, a começar por esse texto aqui, eu quero trabalhar 3 tópicos com os irmãos. A perda da visão, então nós vamos ver ali o que Adão vê e quando que ele perde essa visão, a restauração da visão e depois a direção desta visão. Irmãos, nessa história mítica contada ali a respeito, né, desse início das humanidades, da forma que a Escritura ela vai narrando, né, o homem nascendo do pó da terra, e aí o homem olhando os animais e dando nome para cada um e tudo mais, e toda aquela historinha que a gente, quando é pequeno, escuta. Mas tem um ponto que eu quero chamar a sua atenção, que quando ele olha, a Escritura diz que ele não encontrou alguém que lhe fosse idônea, alguém que lhe fosse semelhante, alguém que lhe fosse igual. Porque no entendimento que era, ele via tudo, ele via toda a natureza, toda a perfeição de Deus, toda a criação de Deus, mas ele era único ali, não existia nenhum outro como ele. Dentre os animais tinham outros, tinha mais do que um, mas ele tinha apenas ele mesmo. E aí a Escritura nos diz também que Deus então teria pegado parte de Adão. Deus pega ali de Adão, Deus não faz uma criação em separado, Deus pega de Adão e ali faz a mulher, a Eva. E eu sempre ficava pensando, irmãos, nesse texto, falando assim: por que Deus não criou elas separadas? Né?
E as explicações que vinham era sempre aquela, não, porque a mulher tem que vir do homem, que para os dois se tornarem um só, e sempre essa questão de fazer esse tipo de limitação, né? E até que um dia eu, refletindo sobre alguns assuntos na Bíblia, e me veio esse texto na hora, falou, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Adão, ele olha para Eva, ele percebe uma igual a ele. Se Eva tivesse sido criada diferente, se Eva tivesse sido criada à parte dele, ela não seria igual a ele. Ela não seria da mesma substância, da mesma forma. Em essência, ela não seria igual a ele. Assim como nós, seres humanos, e temos os primatas, que são, vamos dizer assim, os primos mais perto do ser humano, em termos de cromossomos e tudo, são muito, muito, muito diferentes de nós, né? Ainda que possam ser um primata é mais perto do que um peixe para nós, não é isso? Mas ainda é muito, muito diferente. E Adão, quando ele vê Eva, ele diz, olha, essa daí, quando ele usa a expressão é osso dos meus ossos e carne da minha carne, eles têm outras palavras dizendo, ela é igual a mim. Ela é, em essência, como eu. Ela não é mais do que a mim, como se fosse um ser superior que fosse criado mais do que Adão. Ela também não é inferior a mim, como se fosse um ser criado para ser menos do que Adão. Ela era da mesma forma que Adão, no sentido de essência, ela era igual. E o que isso nos leva a refletir, irmãos? Deus está falando aqui apenas sobre homem e mulher? Não. Adão significa humanidade. Eva significa vivente. Então nós vemos humanidade vivente. E a Bíblia diz que quando Deus ele sopra o Espírito em Adão, ali se faz o quê? Alma vivente. Então, em outras palavras, nós percebemos aqui a Escritura dizendo a humanidade vivente sobre a terra, ela é o mesmo osso e ela é a mesma carne. Nós somos todos filhos do mesmo Deus e somos todos iguais perante esse mesmo Deus. Nós vemos no início, o irmão Marquinhos leu no início desta reunião, o texto de Atos 17, que os irmãos conhecem, na qual Paulo, ele chega diante dos gregos e ele diz, olha, de um só Deus ele fez todas as gerações, e nós somos também sua geração. E é interessante porque todo pensamento que é construído a partir da desintegração de Adão é da divisão dos povos, é da divisão das nações, é de uns se acharem melhores do que os outros. Se por um lado os judeus ali achavam que tinham uma espiritualidade, um contato com Deus que os gregos não tinham, né, porque os gregos eram perdidos, não sabiam nem qual Deus adorar, ficavam caçando vários deuses para ver se adorava algum. Por outro lado, os gregos também se sentiam superiores por ter filosofia, por ter um conhecimento de reflexão muito maior do que outras regiões. E assim, Paulo ele chega diante deles e diz, olha, todos nós somos feitura das suas mãos, vocês também são, eu também sou. E eu confesso aos irmãos que esse tipo de entendimento, quando eu cheguei aqui no De Volta à Palavra, para mim foi uma coisa foi um impacto muito grande. Abriu muito do meu entendimento com relação ao poder de Deus, a grandiosidade, a misericórdia e a bondade de Deus. Porque eu vim de um lugar, de um sistema onde era assim, todos são criaturas de Deus. A partir do momento que eu aceito Cristo como meu Salvador e sou batizado, aí sim eu sou filho de Deus. E o que acontecia, irmãos? Por mais que, no fundo, a gente soubesse que, eu olhando para você, eu sei que você é igual a mim, você sangra, você sente dor, você tem que trabalhar, você tem os seus problemas e dificuldades, mas na prática, quando eu acho que só eu sou filho de Deus e você não é filho de Deus, a sua dor é menor do que a minha, ou a sua vida é menos importante do que a minha, ou se você se foi, mas foi porque tem motivo, né? Porque não devia estar servindo a Deus, devia ser filho. Se ele fosse filho de Deus mesmo, Deus o protegia, assim como ele me protege. E aí começa a se criar tipos de pessoas, aqueles que são abençoados e os que não são, aqueles que têm chuva sobre eles e os que não têm,
aqueles que têm colheita e os que não têm, aqueles que arrumam emprego e aqueles que nunca arrumam emprego. Mas por quê? Se ele tivesse na igreja, se ele fosse filho de Deus, aí Deus abençoava, mas ele não tem, ele não vai ter as bênçãos. Quantas vezes a minha boca disse isso? Então, ao entrar aqui neste lugar e receber uma palavra que me dizia, não, todos são filhos de Deus. A chuva cai sobre os maus e sobre os bons. Todos são criação de Deus. Isso, irmãos, muda tudo. E se eu não quero ir nesse sentido de falar sobre todos serem filhos de Deus, eu vou para um outro lado sobre a questão da visão, mas se você ainda não assimilou essa palavra, ainda não consegue entender dessa forma, ou se isso para você ainda soa estranho, irmão, ouça as ministrações, vê lá algumas ministrações que já foram faladas sobre isso e deixa Deus trabalhando isso no seu coração, porque é libertador. É libertador. Amém? Mas eu falei para os irmãos que eu ia falar sobre a perda da visão de Adão. Adão, quando ele olha então para Eva, para aquela mulher, ele diz, ela é osso dos meus ossos, ela é igual a mim. Ela é igual a mim. Só que tem a desintegração de Adão de Deus, o que é conhecido como queda. Tem aquele momento. E neste momento, então, chamado queda, o olhar de Adão para a mulher não era, ela é igual a mim, ela é do meu osso, ela é da minha carne. Não, era o seguinte, essa daqui foi a mulher que o Senhor me deu. Isso aqui é uma coisa separada de mim. Foi o Senhor que fez isso aqui. Foi o Senhor que colocou ela aqui. Ela não é igual a mim. Foi ela que pecou, foi ela que fez primeiro, foi ela que ouviu a serpente, ou seja o que for. O problema é com ela. Eu não sou igual a ela. Então, nós percebemos que a visão de Adão já não era a visão de ser um só, ou ser igual a ela, no sentido de que se Eva tinha fraqueza, ele também tinha fraqueza. De se Eva tinha dúvida, ele também tinha dúvidas. De se Eva tinha medo, ele também tinha medo. Não. É como se ele tivesse, olha, eu fui criado perfeito, mas essa daqui foi o Senhor que me deu, foi quebrado. Os irmãos estão entendendo? A visão dele para o outro, e só tinha os dois, né? A visão dele para o outro já foi uma visão de divisão. E aí nós vemos os primeiros tijolinhos para criar muro de separação, a qual a base já estava estabelecida por Lúcifer há muito tempo, né? Junto com todos aqueles que entraram neste mesmo pensamento do ego. E ali Adão estava começando a construir sobre esta base, em vez de construir sobre a base do próprio Cristo, sobre a base do eu e o meu próximo, nós somos um, né? Da unidade. E aí então, irmãos, há uma sequência a partir daí, do ser humano olhar o outro sempre com diferença. É muito fácil, desde criança, se você perceber, as crianças elas começam a ficar mais um pouquinho, já começa elas são acostumadas a viver num ambiente familiar, dependendo se é uma criança que ela não vê de outra, muitas crianças, se ela começar a ver crianças de uma forma diferente, às vezes uma criança com cabelo diferente, uma criança que brinca de uma forma diferente, uma criança que fala diferente, uma criança especial, ou seja o que for, e aí começa a olhar e perceber, falou, mas ela não é igual a mim. O ser humano vai crescendo com esse pensamento, você não é igual a mim. E aí depois de Adão, a gente vê Caim e Abel, e para Caim, a vida de Abel valia menos. A gente vê Lameque dizendo, olha, eu matei um porque me feriu, e eu matei um outro rapaz porque pisou no meu pé. Ou seja, a vida dele vale menos do que a minha. A gente vê os filhos de Israel, ali, de todos os filhos que ele tinha, olharem para José e pensarem, a vida dele vale menos do que a nossa. Quanto que vale a vida dele? Vamos ver quanto que eles vão nos pagar para levar ele como escravo. A vida dele vale menos do que a nossa. Nós vemos Faraó olhar para o povo de Israel e dizer, eles valem menos do que nós egípcios. Vamos escravizá-los. Vamos colocar eles para trabalhar, para receber algum pão. E se não trabalharem do jeito que a gente quer, metade de um pão. E se não trabalharem ainda do jeito que a gente quer, eles vão ter que plantar para fazer o próprio pão, porque a gente não vai dar. Porque a vida deles vale menos do que a nossa. A gente vê lá na frente, na construção dos muros, os israelitas dizerem, os vossos filhos mestiços que aí estão, manda eles embora, porque eles são piores do que os nossos filhos.
A gente vê o povo de Israel olhando para os samaritanos e dizer: este povo é pior do que nós. Nós somos um povo melhor. E isso, irmãos, continua durante toda a história da humanidade. É só você ligar o jornal hoje, você vai ver bomba caindo e alguém dizendo: o nosso povo é melhor do que esse outro povo. Então a humanidade veio sido permeada disso, de várias formas. Eu sou historiador, irmãos, e às vezes estudando da época que é chamado de colonização ou descobrimento das Américas, a forma que os indígenas eram vistos sempre como bestas feras, como animais, né? Durante a escravização de pessoas no continente africano, a coisificação. Você sabe o que é coisificação? Você transformar alguém como uma coisa. A vida de um escravizado durava cerca de 7 anos. E eles tinham que ver se durava mais para valer o custo de ter comprado, né? Se olhava os dentes. Não tem o costume de cavalo você olhar os dentes? Eu não sei, não conheço cavalo, mas tem gente que fala, né, que tem que olhar os dentes. Os escravizados, eles ficavam numa feira e as pessoas olhavam os dentes para ver se era saudável, né? Via se era forte, se era fraco, se era alto, se era baixo. Não, esse aqui dá bom para trabalhar, vale 2 esse aqui. Ah, então vale 2, esse aqui é mais caro. Então, transformar o outro em alguém que me parece, na minha atitude, na minha consciência, que não é do mesmo osso que eu, nem da mesma carne que eu. E esse tipo de atuação, seja em grande escala, como eu falei para os irmãos, ou até nas pequenas escalas, dentro de um trabalho, às vezes dentro até do seio familiar, entre amigos, dentro das instituições chamadas igrejas, existe muitas vezes isso, uma forma de eu entender e tratar o outro como se ele não fosse igual a mim. Essa é a forma mais simples, porque essa é a perda da visão. Este é o Adão caído, que cada um de nós tem, e que nos faz enxergar assim, como ele enxergou a Eva naquele instante, dizendo: é a mulher que o Senhor me deu. Já não era mais aquela que era semelhante, igual a ele. Os irmãos estão compreendendo, amém? Então isso, irmãos, foi criando toda esse tipo de barreira e de divisão. Mas João, ele nos diz o quê? Que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, amém? E o que é o diabo, senão isso que acontece dentro de nós, essa separação, a acusação. Isso é o diabo dentro de nós, agindo, né? Essa consciência maligna, não um espírito maligno, uma consciência diabólica, uma consciência de divisão. Mas Cristo, ele se manifestou para desfazer essas obras do diabo, amém? Então, irmãos, todos nós, em algum momento, chegamos neste pensamento. E talvez você pode dizer assim: não, mas eu não penso assim, eu sei que as pessoas são iguais a mim. Entre nós sabermos e nós vivermos uma coisa é bem diferente. Eu quero saber se isso te incomoda. Eu quero saber se a dor do outro às vezes parece que é menor do que a sua. Já viu gente que às vezes numa conversa, a pessoa está falando: olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, e a pessoa diz: não, isso é besteira. Opa, é besteira para quem? Para mim, que me acho muito forte, que me acho muito preparado, que me acho muito experiente. Isso é o ego, irmãos. Isso é o ego falando, porque aquela pessoa que é igual a mim, ela está sofrendo algo, ela está passando por algo. Mas eu dizer que é besteira, que não é problema. Então, assim, em vários níveis, nós podemos tratar as pessoas como se elas não fossem iguais a nós. Morre criança, morre adulto, morre idosos. E quando é no nosso seio familiar, é uma dor intensa. E às vezes, quando é de fora, nós somos muito indiferentes. E a indiferença, irmãos, é o oposto do amor. É por isso que às vezes a prática do amor se torna algo muito distante, porque a nossa visão do outro não é uma visão de que assim, nossa, se eu estivesse no lugar dele, eu também estaria sofrendo muito. Que é o chamado compaixão, que Jesus, ao passar pelos lugares, ele sentia isso. Mesmo que não lhe pedissem algo, como aquela viúva de Naim, que não pediu nada,
Ela só estava indo enterrar o filho dela. Ela não ficou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela não ficou falando: Jesus, vê se faça algo, eu estou clamando, eu estou pedindo. Apóstolos, façam algo por mim. Não. Ela apenas estava no seu luto, na sua dor e no seu sofrimento. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao ver aquele momento, ele sentiu íntima compaixão daquela mulher. Então, irmãos, esse tipo de consciência, ela tem que estar presente na nossa vida. Nós precisamos, ao invés de dizer, eu sei que o outro é igual a mim, agir como o outro sendo igual a você. Trazer isso para algo orgânico acontecendo dentro de nós. E isso só vem através da restauração da visão. E que visão que é essa, irmão Ian, que você está falando? Primeira coisa, então, nós vemos o quê? Que Adão, ele perdeu esta visão. Vamos ver essa restauração. A Bíblia, ela sempre usa muito essa figura do cego voltando a enxergar, como um momento em que nós passamos a ver e a compreender aquilo que não compreendíamos, não é isso? Se você ler o livro A Dracma Perdida, ele tem toda essa ênfase, né, de um cego que ele volta a ver. E espiritualmente, nós somos assim, aquele cego, velho Adão, com o pensamento de Adão, com a consciência caída de Adão, que começa a ver. Mas eu quero trazer um exemplo para os irmãos que está nas Escrituras Sagradas, em que Jesus, ele precisa fazer uma segunda etapa, ele precisa fazer algo mais, até que aquela visão daquele homem esteja completa. E talvez seja isso que eu estou precisando hoje, ou que você está precisando nesta noite. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras em Marcos, no capítulo 8. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Eu não quero que fique uma coisa muito repetitiva, mas eu preciso muito que os irmãos compreendam o motivo de eu ter usado como base o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, ali a humanidade vivente, os dois eram iguais. Um era igual em carne e osso ao outro, não em aparência física apenas, mas em essência, os dois eram iguais, assim como nós todos, em essência, somos todos iguais. Vocês aqui, em outros países, em outras culturas, em outras épocas, nós somos iguais e precisamos tratar o outro como nosso igual. E isso, irmão, só vem através de uma consciência esclarecida e iluminada. Amém? Marcos 8. Graças a Deus. Marcos capítulo 8. Vamos ler o verso de número, a partir do 22. Então, como eu dizia para os irmãos, a cegueira como falta de iluminação do Evangelho, né, ela vem nesse pensamento de uma falta de iluminação, ou seja, não ver as coisas como elas realmente são. Porque a cegueira nossa de consciência é justamente essa, não ver as coisas como elas realmente são. Paulo, ele nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça quem? Cristo, né? que é a imagem de Deus, não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E como ouvimos outrora aqui em ministrações, aqui mesmo no DEVAP, esse Deus deste século nada mais é do que o ego do homem, que é cultuado pelo homem, né? E este ego, ele nos cega para que a gente não veja, então, essa plena luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora presta atenção, colocando mais um ponto dentro desse texto de a cegueira que o Deus deste século causa para que não vejamos o quê? Aquilo que é a imagem de Deus. E a Bíblia nos diz que lá no início, antes da queda do homem, o homem foi criado o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então esse ego, ele também não permite, além de você não perceber Cristo, ele não permite você olhar e ver a imagem de Deus que está no rosto de cada homem e de cada mulher. Esse ego nos cega para que a gente não perceba. E é um pouco do que essa história fala de Marcos 8. Vamos prestar atenção e vamos ler nessa noite. 8:22. Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, esse primeiro ponto é importante. O cego tinha desejo de ver. O cego tinha desejo de ver.
eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com evangelização, né? E eu ficava, eu insistia, e eu queria, e eu pegava pelo braço para tentar levar para a igreja. E ficava frustrado quando aquela pessoa que estava lá falava, agora vai. Eu lembro que eu fiz isso com a minha mãe. Agora vai. E eu peguei. Irmãos, eu pressionei essa mulher de uma forma tão grande, teve um dia que ela falou assim, eu não quero mais. Ela começou a ir, e eu falava, agora põe essa roupa. Agora para de ouvir aquilo. Agora para de comer aquilo. Agora para de ir para tal lugar. Tem uma hora que ela falou assim, ó, chega. Tadinha. Tadinha. Mas graças a Deus, ela conseguiu ser esclarecida e dizer, eu preciso de Cristo. Não dessas outras coisas, mas eu preciso de Cristo. Mas que bom que, né? Porque tem uns que a gente faz isso e eles até hoje estão lá, falando, eu não quero isso que você me ofereceu. Que o Senhor tenha misericórdia, né? E alcance cada uma delas. O Senhor sabe de tudo. Mas eu tinha muito disso, né? De ter que fazer. Até que eu aprendi, irmãos, que a obra é de Deus e que começa com um desejo dentro da pessoa. A pessoa, ela começa a ter um desejo. Irmãos, e não tem como. Aquele fogo no coração dela, aquele desejo de querer saber, vai levar a ela a luz do Evangelho. Vai chegar a ela. Que seja por uma pregação de alguém ou não, ou a própria consciência crística na mente dela, ela vai ser ali transformada através da palavra viva que é o Cristo. Então esse cego, ele estava rogando, ele falou, Senhor, me toca, Senhor, faz algo, eu quero sair desse estado de cegueira. 23, e Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para onde, irmãos? Para fora da aldeia. Este ponto é importante. Primeiro, o cuidado de Jesus. Jesus, irmãos, ele não é hostil conosco. Nesse nosso processo, e todos nós estamos no processo de crescer, de conhecer e de ver, ele não é hostil, ele não empurra, ele não agride, ele não cobra, ele pega pela mão. Louvado seja Deus. Ele pega pela mão e ele conduz, porque ele sabe da nossa condição de cegueira, e ele pega pela mão. E ele vai nos conduzindo. E no colo também. Com certeza. Nós vemos aqui toda a graça e o amor de Cristo em conduzir alguém à revelação, a conduzir alguém ao esclarecimento. Oh, Deus maravilhoso, irmãos, que tem nos conduzido nesse amor. Eu já fui conduzido para muitos lugares pela opressão. Eu já fui conduzido muitas vezes pelo dever da obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, era o que eu aprendi. Mas hoje eu sou conduzido pelo amor, irmãos. Pelo amor que ele se manifesta a mim, mesmo eu não merecendo. E aí Jesus, então, ele pega este cego e ele o conduz pela mão. E a Escritura não diz que Jesus o conduz para um cantinho. Jesus não o conduz para um quarto em algum lugar. A Bíblia diz que Jesus o conduz para fora da aldeia. E este conduzir para fora, irmãos, é muito importante. A Bíblia vai nos dizer que João, né, ele escreve no seu evangelho, as ovelhas ouvirão a minha voz. E aí o Senhor vai os conduzir para fora do aprisco. Então, esse sair para fora, irmãos, é sair de uma consciência cega, de uma consciência que não enxerga, para uma consciência que agora pode ver as coisas como elas realmente são. Então Jesus, ele pega aquele homem pela mão e ele conduz para fora da aldeia. Ele fala, olha, sai deste sistema que você está, que seja as leis organizacionais dessa aldeia, vem para cá que eu vou te mostrar agora uma outra coisa, porque a aldeia significa isso, uma organização, um sistema de leis, que fosse alguém que conduzisse aquela aldeia, um corpo de pessoas que fossem os chefes daquela aldeia, seja o que for, existia algum tipo de organização para que se funcione, assim como nas cidades, as leis. Então, o significado de aldeia vem disso, de ele estar num lugar ali onde há um sistema e ele precisar ver fora disso. E Jesus, irmãos, para que nós possamos realmente compreender e mudar, restaurar essa visão que foi perdida lá em Adão, essa visão de você olhar o seu próximo como você mesmo, você olhar o seu próximo da forma que ele é. Isso tem que sair, você tem que sair fora dos dogmas, você tem que sair fora de muita coisa. Por exemplo, todos nós aprendemos, ou pelo menos quase todos nós, que a palavra santo significa o quê? Quem sabe? Separado. Foi a coisa que eu mais fiz, me separar.
me separei dos meus amigos, me separei da minha família, recusei propostas de emprego, que eu dizia, este lugar não é santo para mim, não vou trabalhar aqui. Me separei de muitas coisas, porque eu entendia que quanto mais separado eu for, mais santo eu serei. Até que eu compreendi que nem um monge que estiver lá no pico do Tibete, ele está isento de uma consciência caída. Porque não é a separação, pelo contrário, Jesus nos chama a congregar-nos, a estarmos juntos. Ah, não, mas eu congrego com os irmãos da minha igreja, aqueles irmãos lá. Da outra igreja, não, da minha. Mas ter uma visão de que a santidade não é isso, me faz ter relacionamento em amor com toda e qualquer pessoa em que eu puder ter contato com ela. Haverá amor de mim para ela, porque isso é Cristo em mim. E é para isso que ele me chamou. Isso é a manifestação do próprio Cristo. É este amor que através da igreja, e não igreja instituição, mas do seu povo, igreja, é que vai ser manifestado ao mundo para que todos vejam a glória de Cristo. Amém? Então, o sair da aldeia é muito importante, porque lá na aldeia vai te dizer, olha, fica aqui isolado, não vai na aldeia vizinha, não vai naqueles lá, porque a gente tem guerra com aqueles lá, e a gente tem guerra com aquela outra aldeia, e a gente tem guerra com aquele outro povo, e aqueles que vêm lá e eles vêm levar nossas coisas, eles nos roubam. Jesus fala, sai da aldeia e aí eu te mostro o que você precisa ver. Amém? E aí o que acontece? A Escritura vai nos dizendo então que aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E aquele homem, este recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Olha só o que aconteceu, irmãos. Diferente de outras situações em que Cristo manifestou alguma cura ali de cegueira, a Escritura nos diz que Jesus ali aplica ali um lodo, né, uma saliva nos olhos dele e pergunta, o que você está vendo agora? Ou seja, você não via nada, agora você está vendo alguma coisa. E isso, irmãos, como eu estava dizendo, é a nossa libertação desse ego que vai nos inflando. E precisamos todos os dias refletir sobre como nós estamos vendo as coisas. Se a nossa vista está cada vez mais clara ou se ela continua embaçada. Porque no começo, quando nós saímos da escuridão, a vista está meio embaçada. Já viu quando você sai de um lugar bem escuro, você olha assim, você fica meio, né? Você tem que esperar os olhos se acostumarem, né? Então, à medida que nós vamos saindo, irmãos, da escuridão em que Cristo nos chamou para sairmos de lá, das trevas para a sua luz, nós precisamos estar sempre refletindo o quanto que eu estou vendo a mais agora. Presta atenção, você de 2019 para cá, esses anos que temos sofrido com essa pandemia, todas essas mudanças, seja na forma de cultuar, seja na forma de trabalhar, na forma de comprar, na forma de se relacionar, de fazer os seus encontros com os seus amigos e familiares, todas essas mudanças. Como está a sua visão a respeito do Evangelho da Graça, a respeito do teu próximo, a respeito do amor de Deus, do livramento, da misericórdia? É a mesma de há 2, 3 anos atrás ou ela já se ampliou? Precisamos ter essa desenvoltura de estarmos sempre olhando para nós e dizer de que forma que eu estou vendo. Jesus perguntou para aquele homem, o que você vê? Porque tem pessoas, irmãos, que nós falamos muito aqui sobre esse ego, e tem gente que fala, não, mas eu não tenho esse ego, pelo contrário, eu sou muito humilde, porque eu sou quieto na minha, eu não grito com ninguém, eu não caço briga, né? Eu não tenho problema com os outros, eu deixo para lá, tal. Mas será que é realmente isso? Porque às vezes nós queremos colocar que quem tem um ego é uma pessoa que seja muito assim, que fala, e que briga, e que faz. Não, irmãos, todo homem tem ego. Todo ser humano, ele tem esse ego caído dentro dele. E tem uma música do Lenine, que eu gosto muito dela, que ela fala um pouco sobre 2 situações, né? Que para mim, ao ler essa canção e ouvir essa canção, ela me mostra essa manifestação do ego. Lenine, ele escreveu o seguinte, ele falou assim, o nome da canção é Simples Assim, eu não sei se você conhece, mas diz que do alto da arrogância, qualquer homem se imagina
muito mais do que consegue ser. Então ele diz, olha, do alto da arrogância, qualquer homem que estiver nesse alto da arrogância, ele se imagina mais do que ele consegue ser. É que vendo lá de cima, a ilusão que lhe domina, ele diz que pode, muito antes de querer. E aí a música vai continuando, né? Falando sobre viver uma vida mais simples. Mas ele diz de um homem muito arrogante, que quer ser mais do que ele consegue ser, e que ele diz que pode, antes dele querer. Só que numa outra estrofe, ele fala quase que o inverso disso, mas que ainda é uma manifestação do ego. Porque ele fala, focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. Então ele fala de alguém que é fechado em si mesmo, que é fechado no seu mundo. E esse homem, ele imagina muito menos do que ele pode ver. Ou seja, ele não vê as coisas como elas são, ele tem os seus próprios preconceitos, ele imagina, fala, é assim. Porque fulano é assim, porque fulano é assado. E ele não abre para ver o mundo do fulano, para ver como é realmente aquilo. Ele se fecha no seu mundo. No escuro do seu quarto, ele ignora o céu lá fora. E fica claro que ele não quer perceber. Não é porque ele não pode perceber, é porque ele se tranca e ele não quer perceber. E o evangelho é assim. Alguns, no seu ego, estão na arrogância, que não querem este evangelho que ilumina. Já no outro estão na arrogância mais fechados, que não querem perceber. É assim, eu acredito assim, e não mudo jamais. Então, irmãos, qualquer um de nós precisa vencer este ego. E Cristo, ele se manifesta em nós, é para isso mesmo. Amém? Para que através da cruz a gente possa vencer esse ego todos os dias. Mas voltando para aquele homem, então, eu os vejo como árvores andando. Olha só o que ele diz. Ele começa a enxergar, mas ele não vê claramente as pessoas. Ele vê elas como se fossem árvores. Então, neste estágio, os homens são como árvores. E por não vê-los como de fato são, não os amamos como de fato deveríamos. Ao enxergarmos, espiritualmente eu estou falando, irmãos, os homens como essas árvores, ou seja, eu não tenho uma visão clara da humanidade, como eu disse, de alguém igual a mim, de alguém semelhante a mim, de alguém que sofre como eu sofro, que tem as dores que eu tenho, que precisa de ajuda como eu preciso, que tem os medos que eu tenho também, as dúvidas que eu tenho, que precisa tanto de misericórdia quanto eu preciso também. Enquanto eu não enxergo assim, eu estou vendo os homens como árvores. É o símbolo que é utilizado aqui nas Escrituras. Ou seja, aquele homem não via-os como pessoa, eles viam como alguma coisa. Ou seja, irmãos, eu te pergunto, quantas árvores você viu hoje até chegar aqui? Você contou? Fomos indiferentes a todas elas. Quando eu olho o ser humano como árvore, eu sou indiferente a eles. Eu não consigo passar por alguém e perceber a necessidade dele. Eu não consigo ver alguém que me ligou e perceber a necessidade dela. Eu não consigo, numa conversa aqui com o meu irmão, perceber a necessidade e as angústias que ele tem. Porque eu sou indiferente, porque parece que todos são como árvores. E se é árvore, irmãos, fica muito fácil lançar no inferno, porque carvão, ninguém fica preocupado de onde veio. Ninguém tem dó, né? Quando eu vejo o outro como alguém igual a mim, irmãos, eu não quero pensar que essa pessoa, existe um inferno que está esperando ela, para padecer, para sofrer eternamente, ou seja o que for. Por quê? Porque eu a vejo igual a mim, ela precisa de Cristo como a mim, mas ela também tem um amor de Cristo como eu tenho. Porque eu acho que ela merece um lugar, porque eu acho que ela merece que algo seja criado para ela, para que ela viva assim. Pelo contrário. A mesma misericórdia que me sustém é a misericórdia que sustém esta pessoa. Então, irmãos, carregamos todos os nossos preconceitos, seja os que nós herdamos ou os que nós inventamos. Eu preciso ver as pessoas como filhos de Deus. Eu me lembro de uma série, eu não sei se os irmãos conhecem, ela chama Black Mirror. Não sei se fala assim. Cadê o irmão Eric? É o irmão do inglês. Se o irmão Eric estiver acompanhando aí, irmão Eric, me perdoa pelo meu Black Mirror. Mas é uma série. Quem conhece aqui? Só o irmão Pedro conhece. Mas assim,
É uma série de ficção, então quem não gosta de ficção não vai gostar. Mas, assim, ela faz algumas críticas, em todo episódio ela faz alguma crítica, mostrando algum tipo de futuro alternativo para estabelecer essa crítica da sociedade. Aí tem vários tipos de crítica. Crítica à forma que a gente vive hoje na correria do dia, do mercado de trabalho, ao uso de telas, de celular, de conexão, ao uso de videogames, à forma que a sociedade lidar, a relacionamento. Então ela traz vários tipos de críticas sobre a forma que o mundo está vivendo hoje. E tem um episódio, irmãos, que ele chega a ser até angustiante, porque a princípio você acha que ele é como se fosse um filme desses de monstros, ou seja, o que for, mas no final você entende. Como eu te falei, a série, só abrindo esse parênteses para os irmãos compreenderem o que eu quero dizer. Essa série ela vai trazer uma noção de futuro, e nesse futuro, os soldados, eles utilizam um tipo de máscara, invisível, lógico, mas um tipo de chip, que os faz ver algumas coisas durante a guerra, ter acesso a dados, né, ter acesso a comunicados e coisas dentro da internet e tal. Mas só que essa máscara, quando eles colocam, e eles não sabem disso, e eles colocam essa máscara para combater um inimigo que está tomando conta de algumas regiões. Esse inimigo ele entra nas regiões, ele estabelece uma guerra e ele mata pessoas. Quando eles chegam lá, esses inimigos são baratas gigantes, irmãos. Monstruosas e feias. Então a primeira coisa, os soldados são indicados ao quê? Mata. Se você não matar, ele vai te matar. Então os soldados chegam e eles destroem todos esses monstros, eles saem atirando nesses monstros e matam esses monstros. E a série vai se desenrolando, até que um destes soldados, a máscara dele danifica. E quando essa máscara danifica, irmãos, e ele chega numa batalha, ele percebe, ele fica confuso, ele percebe que estes seres não são monstros, são pessoas. A máscara é que faz ele ver aquele outro ser humano como um monstro, ou seja, uma crítica à guerra, de eu olhar para o meu próximo e eu matar ele com indiferença. Ou seja, para que um soldado não tivesse medo de matar alguém, eles faziam esse soldado perceber essa pessoa como um monstro. Barata, ninguém tem dó de matar barata, ou você tem? Se estiver voando então, irmãos, aí a gente corre primeiro, na primeira oportunidade nós damos um tapa nela, né? Mas barata você mata sem dó, você não ficou, ela é como a mim, dos meus ossos e da minha carne. Não, irmãos, não é barata, né? Respeitamos todas as criações de Deus, mas barata, irmãos, é difícil mesmo, não é complicado. Mas, então, a série ela traz essa ênfase de fazer com que um ser humano ele enxergue o outro como se fosse um monstro para matá-lo. E quem que eram essas pessoas que eram mortas? O Estado descobre uma forma de que pessoas que poderiam desenvolver doenças, câncer, qualquer tipo de doença no futuro, eles queriam fazer uma higienização da sociedade, é o termo. Então, qualquer pessoa que poderia ter algum tipo de doença, alguma coisa, porque ou poderiam ser pessoas que poderiam cometer crimes, alguma coisa, eles tinham um tipo de estudo que dizia, essa pessoa, daqui a 10 anos, ela tem uma probabilidade de 90% de se tornar um criminoso. Então, já vamos matar ela aqui agora para ela não virar um criminoso lá na frente. Vocês irmãos estão entendendo a ideia? Então, a série trabalha com essas probabilidades. Essas pessoas que tinham qualquer probabilidade, elas eram mortas durante essas batalhas. E os soldados achavam que eram monstros. Por quê? Porque quando eles entravam numa casa abandonada, esses seres começavam a correr. Eram as pessoas correndo com medo, se escondendo. Só que eles viam aquelas baratas correndo, aqueles bichos ruins, eles começavam a atirar. Matava todo mundo. Em resumo, irmãos, tudo está na questão da forma que a gente olha e a gente percebe as coisas. Quando eu não consigo perceber as pessoas como elas são, matar, morrer, deixar passar fome, deixar faltar alguma coisa, não compreender, não ajudar, não apoiar, não amar, é indiferente, porque são apenas árvores, apenas mais alguma coisa. Os irmãos estão compreendendo? Só que aí o que Jesus faz? Jesus não deixa aquele homem assim. A Bíblia diz que ele toca nele novamente. E quando o toca novamente, no versículo 25, então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver o que, irmãos? Claramente. Os irmãos repitam, claramente. Mais uma vez, claramente. Então é essa visão que Cristo quer nos trazer hoje e todos os dias, para que nós venhamos a ver cada vez mais claramente a verdade do Evangelho e de que forma nós precisamos viver este amor ao qual nós fomos chamados a viver. O amor do Evangelho.
Não é um amor de um sentimento. Mas é porque eu não consigo gostar daquela pessoa. E não precisa gostar em termos de sentimento. Por exemplo, você acha que Cristo não amou Pilatos? Cristo amou ou não amou Pilatos, irmãos? Com certeza ele amou. Só para você perceber como Cristo se colocou no lugar de Pilatos. Teve aquela compaixão de entender, ainda que Pilatos estivesse errado no que estava fazendo. Mas quando Pilatos está ali, Cristo diz: mais mal fizeram aqueles que me entregaram a ti do que você. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: você está aí, né, em toda essa angústia por tudo que está acontecendo, mas eu te compreendo. Eu sei o que você está passando, eu consigo. E aí esse mesmo Cristo, irmãos, sofrendo pregos nas suas mãos e nos seus pés, e sendo levantado no madeiro, ao invés de olhar para aqueles homens que estavam ali e dizer: olha, que seres terríveis, eu que sou a imagem do Deus invisível, a própria manifestação, o Emanuel, vocês não são dignos de estar perto de mim, olha o que vocês estão fazendo comigo. Ao contrário, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles estão cegos. Eles são como aqueles que estão fazendo coisas sem perceber a gravidade do que eles estão fazendo, porque eles ainda não foram iluminados. Então Jesus nos chama a vivermos, irmãos, com essa visão clara. E aí então a Bíblia nos diz que ele ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. O que é distinguir? É fazer diferenciação entre as coisas. Porque nós aprendemos que alguém tem que nos dizer o que você tem que fazer. Olha, isso aqui, Cadme, é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E a gente aprendeu, se alguém não nos disser o que é, a gente fica assim, né, parado. E aí? Ninguém está com você o tempo inteiro. E o mundo, irmãos, vai mudando, as coisas vão chegando. Eu aprendi, por exemplo, no início da minha fé, que eu não podia assistir TV, porque TV é do diabo. Alguém me disse: olha, isso pode, isso aqui não pode. Alguém falou: não assista, né? Aí depois da TV vieram os smartphones. E não tinha nenhum texto que dizia que a internet não podia usar. E o que a gente fazia? Assistia TV na internet. Não tinha um aparelho em casa, porque não pode, é pecado. Mas eu pego um computador, eu pego um celular e eu assistia TV. Então, irmãos, está entendendo que não funciona? Mas quando eu consigo distinguir as coisas claramente, o Senhor vai me ensinando, o Senhor vai me mostrando, eu consigo ter liberdade em Cristo para viver uma vida plena com Ele. Amém? E para ir terminando então, irmãos, eu disse para os irmãos que primeiro foi a perda da visão de Adão. Aqui nós vemos que Cristo ele chega em nós para restaurar esta visão, para que a gente comece a enxergar novamente. Amém? Por último, precisamos agora saber para onde direcionar a visão. Você já começou a enxergar, eu já comecei a enxergar, e todos os dias Cristo está nos iluminando mais, mas agora eu preciso direcionar este olhar. E aí você me diz: não, irmão, eu já sei para onde olhar, eu vou olhar para Cristo. Vai, isso, eu vou olhar para Cristo. E aí você fica assim, né? Oh, Jesus. Oh, Senhor. Aí você fica tentando imaginar Cristo, né? Os cabelos, os olhos. Cristo é lindo. Não tem assim, os irmãos, as pessoas falam: Jesus é lindo. E aí você fica, talvez até criando o seu próprio Jesus, né? Você tem que olhar assim para Cristo, irmãos. Mas você tem que olhar assim: Cristo, se manifesta dentro de mim. Eu quero ser a tua imagem. Eu quero ser a tua imagem. Vem, Senhor, se manifesta em mim. Eu quero ser a tua imagem. Com essa visão restaurada, eu tenho que começar a olhar para mim. Você fala: irmãos, mas olhar para si mesmo não é o ego? Não dessa forma. Quando eu olho só para mim, antes de ter a visão restaurada, eu estou pensando só em mim. Mas depois que a visão é restaurada e eu olho para mim, eu não olho para dizer o quanto eu sou bom, o quanto eu consigo, o quanto eu faço. Eu olho para dizer: Senhor, tem compaixão deste pecador. E aí, irmãos, a gente entende aquele texto da trave e do cisco. Esses dias o irmão Marquinhos escreveu no grupo de uma forma maravilhosa. Eu não vou conseguir dizer exatamente como ele disse, depois os irmãos podem aprender com ele. Mas existe uma ideia ali, irmãos, de que eu tendo uma trave no meu olho, como disse Jesus: olha, você fica preocupado com o cisco do teu irmão, enquanto tem uma trave no teu olho. Eu percebendo a trave que há no meu olho, e sabendo que o meu irmão tem um cisco, eu vou olhar e dizer: o meu problema é maior ainda do que o dele. Eu ainda sou mais fraco do que ele. Eu ainda preciso mais da graça do que ele. E quando eu entendo que eu tenho uma trave e que meu irmão tem só um cisco,
Eu vou ficar preocupado em ter a minha vida transformada para que essa trave saia de mim. E não preocupado em tirar o cisco de alguém. E aí eu começo a olhar para mim, para a necessidade da minha própria transformação, e não da necessidade de que o outro tem que transformar, de que você tem que mudar, de que você tem que ser melhor. Não, irmão, sou eu. Com essa visão restaurada, eu consigo olhar para mim e dizer: eu preciso voltar a enxergar o meu irmão como osso do meu osso e carne da minha carne, igual a mim, na mesma situação. E aí, cuidado, só apenas, porque é uma caminhada, irmãos, e não é fácil. Todos os dias a gente está lutando contra nós mesmos. E Jesus, ele disse no final para aquele homem, lá de Marcos 8, ele diz: não voltes para a aldeia. Quando Jesus cura aquele homem, Jesus fala: não voltes para a aldeia. O versículo 26, não entres na aldeia. Então, irmão, você já saiu de lá, de todo esse sistema, esse pensamento que você tinha. Não volte a se fechar de novo e deixar de ver Cristo manifesto na vida do teu próximo. Amém, irmãos? Desculpa ter cansado os irmãos qualquer coisa, mas eu quero que você reflita sobre isso. De que forma que eu estou vendo as pessoas? De que forma que eu estou olhando a todos, irmãos? Uma pessoa que me pede alguma coisa na rua, um vizinho meu, um parente meu, alguém que trabalha comigo, o meu cônjuge, os meus filhos. Será que eu trato essas pessoas como alguém igual a mim, que tem as mesmas fraquezas? Só um exemplo, às vezes eu sou pai, às vezes a gente, como pai, a gente olha os nossos filhos e cobra dele coisas, irmãos, que nós, na nossa época, a gente não dava conta. A gente não tinha toda essa sabedoria, mas a gente cobra deles como não, que é assim, que é assado. E eles também estão no seu próprio crescimento e amadurecimento de aprender, e a gente precisa ter compreensão. Fala, poxa, mas existe um limite. Lógico que eu quero que ele seja melhor do que eu, mas existe um limite. A mesma coisa em todos os relacionamentos. A gente poderia exemplificar de várias formas, mas que a compaixão reine dentro dos nossos corações. Que Deus abençoe os irmãos, ministério de louvor.